Bom, beleza, eu acredito que não vai acabar o desenvolvedor, mas no mesmo quantitativo que temos hoje? Eu acho que o que pode acontecer é uma destruição, de certo modo, de valor dessas coisas. Então, antes você gastava e você tinha uma disposição a pagar por um site ou algo do gênero muito mais alta. Hoje em dia, quando você sabe que o negócio leva 2 minutos para fazer, você não vai pagar 50 mil reais num site qualquer, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é o que pode acontecer, de diminuir o valor de alguma dessas coisas e essas pessoas terem que se profissionalizar ou criar ofertas mais interessantes ao redor disso. E as coisas mais simples, de fato, eu acho que essas vão sofrer uma sucatização muito forte. A grande parte da mão de obra está na realização das coisas mais simples, né? Justo. A base da pirâmide está aí. É verdade, isso é um bom ponto. Como é que você vê, Walter? Eu sou muito otimista, porque, primeiro, o que a gente lê normalmente é desmentido por uma nova leitura depois. Eu fiz um estudo desde o começo do século passado sobre coisas que foram previstas que aconteceriam e não aconteceram. E são gigantescas. Na década de 70, o petróleo iria acabar e a gente ia ter que andar a cavalo. Eu li isso nos veículos da época. No ano 2000, o bug do milênio ia derrubar aviões e deixar pessoas semanas presas em elevadores. Não aconteceu nada disso, né? O ebola ia acabar com metade da África. A vaca louca ia eliminar a Inglaterra do mapa. A gente ouve o tempo inteiro previsões apocalípticas, seja de tecnologia, seja de biologia, porque é isso que vende notícia. Ponto. Agora, claramente, o mundo está hoje cindido entre duas partes, os otimistas e os pessimistas. Os otimistas e os pessimistas têm a mesma visão com uma ótica distinta. O pessimista acha que em 5 anos a IA vai roubar metade dos nossos empregos. Os otimistas acham que ela vai roubar em 5 anos metade do nosso trabalho. É a mesma visão, porém, um olhando de maneira positiva e dizendo, se eu tiver na metade do tempo a mesma eficiência que eu tenho no tempo integral, eu posso ganhar o dobro, trabalhar o dobro, estudar o dobro ou viver o dobro. Outros dizem, não, eu vou ficar sem emprego, em casa, inútil, depressivo. E vai acontecer de ter gente depressiva e gente ganhando o dobro. Porque tecnologia, quando chega, ela vem como uma bênção e uma maldição. Bênção para as pessoas de boa vontade, para os que querem, para como Nietzsche chama, vontade de potência, e as outras pessoas que vão ficar reclamando da vida, maldizendo, e tudo bem, essas pessoas serão amaldiçoadas por essa tecnologia. Então, pega, por exemplo, a IA pode hoje pegar uma ressonância magnética, analisá-la em minutos, compará-la com milhões de outras ressonâncias magnéticas e preparar o laudo. O médico tem que ver aquilo como uma bênção, porque ele vai me dar mais atenção, vai perguntar como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo à doença, como o plano de saúde está bancando, vai dar a chance a ele de ser mais humano. Portanto, claramente a IA não vem para roubar empregos, até vai roubar alguns. Ela vem para devolver a nossa humanidade, para devolver a nossa capacidade de abstrair, de divagar, de pensar, de ter ideias, de querer as coisas, de voltar a termos curiosidade. É para isso que ela chegou. Nós vamos fazer isso? Depende de nós. Muito bem. E aí, Danilo? Eu tenho uma visão um pouco mais híbrida em relação a tudo isso, porque para mim o meu otimismo e o meu pessimismo dependem muito da área e da janela temporal, entendeu? Então isso faz uma diferença muito grande. Por exemplo, eu concordo totalmente com o Magno, que eu acredito que a gente vai passar por uma transição muito difícil, porque no que eu me baseio? Eu tento me basear em fatos e no que eu estou vendo acontecer, tanto comigo, com as empresas que eu atendo e no mundo. Então, por exemplo, a IA, nesse momento, certos marcos que ela atinge de tecnologia, aquilo consegue disruptar um setor muito grande. Por exemplo, agora a gente está entrando numa era muito de voz, né? A gente está chegando em modelos com uma latência baixíssima e que conseguem ter uma conversa muito natural. Quando isso chegar num determinado nível, somado a uma acurácia, isso vai batendo em toda a área de telemarketing, atendimento e tudo mais, e aí vai ter um impacto enorme nessa área. Aí um monte de gente pode ser demitida, né? E aí o que foi gerado em contrapartida que vai suprir essas pessoas? Talvez não vai ser nessa mesma proporção, que é o que eu concordo com você. Eu acredito totalmente que você vai ter uma contração, né? E aí, será que foi gerada outra coisa? E aí vem essa questão toda dos tipos de trabalho que vão surgir.
Mas enfim, então ainda falando dessa parte, eu acho que você vai ter uma contração muito grande de diversas áreas que hoje a IA está fazendo muito bem e que você está olhando aquelas que ela está começando a atingir e vai impactar também. E aí, quanto àquela questão de a tecnologia tira alguns empregos, mas cria outros, eu tenho uma visão meio particular sobre isso, que a IA está se desenvolvendo, ela tem inteligência. Na minha opinião, as funções que ela cria, ela também consegue fazer, entendeu? Então eu não acho que, o pessoal fala assim, vai ter o cara que vai fazer a manutenção da IA. Não, a IA vai fazer a manutenção da IA. O que eu fico pensando é, talvez os empregos que vão sobrar no futuro são aqueles que a gente não quer que a IA faça. Por exemplo, tem equipamentos de som que tem uma qualidade absurda para música. Isso matou as bandas ao vivo? Não, porque a gente gosta de ver um ser humano tocando. A gente gosta de ver um ser humano jogando futebol. Eu não quero ver futebol de máquina, sei lá. Então tem coisas que a IA vai conseguir fazer, mas a gente não vai querer que elas façam. E fora isso, eu acho que o trabalho do futuro... Mas, de novo, Sim. em qual proporcionalidade? Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Isso vai ser bem reduzido, na minha opinião, também, tá? E eu fico pensando também nessa questão de que o ser humano sempre vai pensar numa forma de agregar valor ao outro. Eu vi uma entrevista recentemente de um cara dizendo que ele foi contratado para jogar videogame com um cara que tinha uma condição financeira muito alta porque ele não queria jogar sozinho. Então, hoje, coisas que pra gente são banais e supérfluas talvez virem empregos no futuro, assim, coisas nesse sentido, sabe? Porque aí o ser humano vai ter tanta prosperidade que vai ter uma coisinha que hoje pra gente é trivial, mas que lá no futuro vai ser uma coisa que você vai querer que outra pessoa faça por você, e aí você vai contratar aquela pessoa para isso. Mas, de qualquer forma, isso são vislumbres, né? O que eu fico pensando é, a gente tem que estar sempre olhando o que vai acontecer em breve para tentar se posicionar e ter uma força muito forte a nosso favor, que é a curva de adoção humana, que é ridícula. Quando eu comecei a atuar com isso, né, eu acabei pegando o ChatGPT praticamente no 5º dia útil, eu pensei assim, cara, em um ano vai estar todo mundo usando, todo mundo... Estamos aqui, 2 anos e meio depois, eu indo em algumas das maiores empresas do Brasil, chegando lá o pessoal assim, estamos pensando num plano de IA para 2026. Eu falo, nossa, cara, isso é uma coisa muito boa, porque você tem mais tempo para se preparar, né? O fato, eu fico brincando, se surgisse a AGI hoje, né? Ela ainda ia demorar 2 anos, eu acho que para cair no uso popular, entendeu? Mas assim, a minha visão é, eu sigo um pouco, acredito que parece ser um pouco a sua opinião também, de que você vai ter uma contração muito grande de áreas e não necessariamente um surgimento de áreas igual, e essa transição vai ser muito sofrida. Eu tenho essas dúvidas. A minha dúvida é na proporcionalidade. E eu entendo essa dúvida, porque eu acho que a dúvida é de todos. Evidente que ninguém pode dizer o que Ninguém será. pode cravar. Porém, uma coisa é verdade. A democratização é um fato irreversível e pode mudar a econometria daquilo. Vou dar um exemplo. Para você fazer um design de interiores de um apartamento, custava R$100 mil e a pessoa demorava um mês. Hoje eu faço em 20 minutos. E um arquiteto vai fazer muito melhor do que eu nos mesmos 20 minutos. Esse arquiteto, em vez de cobrar 100 mil, tem que cobrar 10 mil. E ele terá 50 vezes mais gente interessada em que ele faça um plano de design de interiores. Então, nós temos que entender que a democratização, ela trabalha numa pirâmide que vai aumentando o consumo quanto mais baixo o preço. Claramente, o que não dá é para a gente continuar achando que a IA vai substituir o humano. Não. O que vai nos substituir é a nossa inércia perante a IA. Porque daqui para frente, a IA não vai roubar o emprego de ninguém. Alguém usando IA vai roubar o meu emprego ou o seu. Mas essa é a minha preocupação, porque, na minha opinião, a maioria tende à inércia. Tá ótimo, é um direito que eles têm. Eles têm esse direito. Mas aí eu queria comentar uma coisa com vocês que é importante. Mas a consequência disso é que... eu acho que um dado importante é o seguinte, nós precisamos, se quisermos ter um futuro promissor neste país, vamos falar do Brasil, Perfeito. porque o assunto é mundial, mas vamos falar do Brasil, nós precisamos gerar a maior revolução empreendedora que este país já viu. Nós precisamos fazer em 5 anos o que a gente faria em 50. Para isso nós temos que juntar o SEBRAE, todos os organismos estatais e paraestatais, para criarmos uma mentalidade empreendedora nesse país. Vou dar um exemplo. Aquela moça que trabalha na recepção e graças não a IA, mas a tudo isso que a gente está vendo na recepção dos prédios, ela fica inútil. Por quê? Porque como recepcionista ela não precisa mais que eu vou lá, põe meu código, recebo o meu voucher e entro na catraca. Essa moça tem que ser incentivada, treinada, financiada para montar uma empresa de design de sobrancelha na casa dela. E, com isso, ganhar a sua vida. O segurança do prédio, que graças à capacidade que as máquinas têm de identificar pessoas, não precisa mais ter 5 seguranças, pode ter 2, os outros 3 têm que ser incentivados a você efetivamente gerar uma empresa de reformas domésticas e dar a ele instrumentos para que ele faça isso, motivação, treinamento. Ou seja, se em 5 anos nós
continuarmos fazendo tudo como estamos hoje, preocupado com CLT, com carteira assinada e etc., pode acontecer essa visão distópica que você falou. Quando a gente olha para a política pública, a gente vê a ideia justamente contrária. Eles estão querendo dificultar a vida do MEI e trazer todo mundo para a CLT porque o INSS não tem dinheiro para pagar a conta. Não, inclusive, a IA talvez seja o melhor amigo deles. Porque a produtividade é a força oposta da inflação, né? É isso. Então é importante a gente entender que eu acredito e sou otimista, mas eu acho que vai piorar antes de melhorar. Esse episódio do Conselho é um oferecimento de meu MBA em Marketing e Vendas, feito em parceria com a faculdade do Grupo Primo. E esse MBA já é um grande sucesso. A gente teve quase 2.500 alunos nas 3 primeiras turmas, com um índice de satisfação altíssimo. Mesmo com esse sucesso todo, a gente decidiu reformular completamente o produto para ele ficar ainda melhor. Agora esse curso passa a se chamar MBA em Vendas e Marketing com Inteligência Artificial. Você vai ter a chance de aprender comigo e com um time incrível de especialistas as técnicas mais avançadas de vendas e marketing para multiplicar seu faturamento. E também vai descobrir como usar ferramentas de inteligência artificial para potencializar ainda mais seus resultados. Isso porque a gente constatou que faltava no Brasil um curso de longa duração sobre IA, voltado especificamente para profissionais que trabalham com vendas e marketing. A IA está mudando tudo nas empresas.